Ô, Renan, para finalizar, cara, eu queria perguntar para você o seguinte: qual que você enxerga hoje na sua visão? Qual que é a maior dor de um trader e como é que a gente consegue, ou como é que você acredita que isso deve ser sanado? Cara, a pergunta é complexo responder isso assim, porque, cara, eu acho que tem muita coisa pessoal de cada um, né? Muita gente fala que a maior dor é o gerenciamento, muita gente fala que a maior dor é o psicológico. Eu tenho uma visão, cara, de que a coisa é um tripé. Você tem que ter capacidade técnica, capacidade emocional e capacidade financeira, né? E na capacidade técnica entra não só a técnica de análise, mas a técnica de gerenciamento também, porque o gerenciamento e a análise do movimento estão de mãos dadas ali. As coisas têm que se conversar, senão elas não vão funcionar. Então, o que eu acredito? É um tripé. Se você tira qualquer uma dessas três coisas, o resto desaba, entendeu? Então, assim, qual que é a maior dor? Depende muito, sabe? O que eu vejo acontecer muito, Beto, é que muitas vezes o emocional, ele é utilizado, falo muito isso, o emocional muitas vezes ele é utilizado mais como uma desculpa do que como um problema real. A maioria das vezes, os problemas que as pessoas acham que são emocionais advêm de problemas técnicos, ou problemas de gerenciamento, ou problemas de utilizar um financeiro inadequado para a realidade da pessoa. Não estou dizendo que não existe problema emocional, existe, e ele sim, é necessário sim combatê-lo, né? Porque, afinal de contas, não adianta nada você ter técnica, você ter financeiro e não conseguir botar aquilo para fora, não conseguir executar, né? E é, sim, uma parte muito difícil isso, não é fácil, não é assim, aprendi aqui, amanhã eu tô ali, tô executando. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, cara. Por isso que eu falei, depende muito de pessoa para pessoa. Porque algumas pessoas pode ter a maior dor na parte técnica. Às vezes a pessoa acha que tem um problema emocional, psicológico, por exemplo, e aí ela aprende um detalhe técnico, ela aprende uma leitura, ela aprende a identificar alguma coisa com um pouco mais de precisão, e isso resolve o problema emocional dela. E aí eu pergunto, o problema é emocional ou era técnico? Né? Um exercício que eu peço muito para o pessoal fazer é o seguinte, que eu mais ouço putz, cara, tinha aqui uma operação para fazer, eu ia fazer, mas aí eu fiquei com medo, aí eu não sei, aí eu fiquei ansioso, e aí, cara, por causa do meu psicológico eu não fiz. Aí eu chego para a pessoa e falo, ok, agora o movimento passou, né? Já era, já foi, já está formado o gráfico ali, né? Me explica agora, tecnicamente, por que você deveria fazer aquela operação? E aí a pessoa fica, porque aqui eu achei que era assim, aí eu achei que era assado, e não é todas as vezes, mas grande parte das vezes a pessoa se enrola para ela mesma se explicar tecnicamente o porquê que ela deveria ter feito aquela operação. E na verdade ela está pensando o contrário, ela está pensando que ela não fez a operação por conta de um problema psicológico, mas o problema psicológico surgiu por conta de um medo que veio de ela, de repente, não conseguir identificar alguma coisa que trouxesse mais confiança para ela naquela análise. Entende? Então, é por isso que eu falei, é um assunto muito delicado, cada caso é um caso. Eu não acho que seja um problema generalizado, sabe? Eu não acho que 90% dos problemas seja uma coisa. Eu acho que é muito parelho, cara. Até porque, como eu falei, pode ser que para uma pessoa o mais difícil seja realmente o psicológico. O cara tem a capacidade técnica, tem a capacidade de gerenciamento. Mas aí, cara, aqueles 10% que ela não é bom numa coisinha, num detalhe, às vezes é suficiente para derrubar ele, mesmo que ele seja extremamente capacitado nas outras coisas, entendeu? Eu acho que a grande maioria das pessoas tem sim problema psicológico para lidar com a ansiedade, lidar com o medo, lidar com as emoções, né? Porque, enfim, o emocional ele é um carteiro, né? Costumo dizer que o emocional é um carteiro. Ele vai chegar, ele vai te entregar a carta, cara. Ele vai te entregar o sentimento, o medo, a ansiedade, a ganância. Você vai sentir. A questão é como que você vai lidar com isso, né? Como que você vai interpretar essa carta que você recebe através das coisas racionais, né? Através das ferramentas técnicas que você conhece, de análise, de gerenciamento, coisas matemáticas, coisas concretas. Então, assim, tem que aprender a lidar com isso. Né? Pode ser que mesmo sabendo com isso a pessoa ainda tenha problema? Pode. E aí sim o cara tem talvez até procurar um apoio psicológico, né? Pô, a Clear tem a AIA que dá uma baita força nisso aí, cara, assim, eu acho que é muito bom ter esse direcionamento, porque aí a pessoa começa a ter clareza no que ela tá vendo. Né? Às vezes ela acha que ela tem um determinado problema, alguma coisa com o emocional e tal, e com o apoio da AIA, ele consegue se direcionar.
ele recebe o feedback das operações que ele está fazendo e ele começa a pensar, raciocinar em cima daquilo. E aí ele associa o resultado do que ele está fazendo, das operações, das coisas que ele está executando, com o que ele estava sentindo na hora de operar. Então a AIA, por exemplo, é uma ferramenta sensacional, porque já dá esse direcionamento para o cara, e isso traz clareza para ele entender se realmente é um problema psicológico, se é um problema técnico, se é um problema talvez no gerenciamento, na gestão da conta dele, alguma coisa assim.